Olá pessoal, meu nome é Renato, eu fui aluno do Prof. Mate pela Universidade Federal Fluminense. Estou aqui para fazer um resumo do que foi minha passagem pelo Prof. Mate, né? Então assim, foi uma contribuição muito legal que o Prof. Mate fez na minha vida profissional, no sentido de me tornar não só um professor, mas também um pesquisador. Algo de mostrar ao aluno novidades, novas maneiras de pensar, novas visões sobre a matemática, inclusive para mim mesmo, né? Então assim, um resumo do que foi o meu TCC, o uso do Teorema de Pick nos ensinos fundamental e médio, foi uma correria. Graças à minha orientadora, ele saiu, né? A professora Miriam me ajudou muito na construção do meu TCC, inclusive no processo em que você já está muito cansado, né, desmotivado. Ela foi uma facilitadora para que o meu TCC fosse concluído, né? Então, passar aqui rapidinho, um breve resumo. Primeiro, o probleminha que motivou a escolha desse tema. O exercício da UERJ de 2008, se não me engano, em que em uma das soluções feitas por mim em uma aula, um aluno me mostrou uma solução que cabia apenas em 3 linhas. E me deixou muito intrigado, né? Aquele tipo de solução. Por uma única expressão, ele conseguia calcular, através de contagens de pontos, o cálculo desse quadrilátero dentro de uma malha. Fui pesquisar e me deparei com o Teorema de Pick, né? E daí em diante, o meu objetivo foi mostrar aos alunos uma nova maneira de calcular áreas sem precisar ficar presos àquelas fórmulas padrões, aquelas ensinadas por livro. Desde que um polígono, seja ele convexo ou não convexo, seja ele mais simples ou mais complexo, poderia ser calculada a área dentro de uma malha quadriculada por contagens de pontos, né? Então, a partir daí, eu fui mostrando aos alunos algumas possibilidades de resolução através desse teorema aí, ó. A área A é igual a I mais B sobre 2 menos 1, sendo I os pontos interiores ao polígono, e B os pontos da malha que fazem fronteira, estão sobre o lado ou no vértice do polígono. Então, para esse exercício que foi proposto aos alunos do ensino fundamental, o cálculo de área, dentro do polígono, dentro do quadrilátero, existiam 20 pontos da malha, e dentro da fronteira, na borda, no limite, né, nos vértices, nos lados, existiam 6 pontos. Então, para a fórmula, os pontos I, 20, mais os pontos B, 6 sobre 2, menos 1, dava para eles uma área de 22 unidades de área. Quando eles se depararam de uma maneira simples, em que poderia ser calculado essa área independente da forma que o polígono teria, eles ficaram muito curiosos. E eu fui mostrando para eles essa aplicação que ia também de encontro à nova BNCC. Mostrar, né, para o aluno, através de uma nova visão, como ele poderia calcular a área dessa figura usando a tecnologia, no caso, o GeoGebra, ou uma forma mais simples, né, o geoplano, aquela tábua com pregos e pinos em que você construía polígono através de um elástico, de uma corda, né? E aí, com isso, você usa as competências e habilidades propostas pelo BNCC no sentido de proporcionar ao aluno uma expressão algébrica em que ele possa trabalhar com o conceito de área, ao uso do plano cartesiano, que é a própria malha quadriculada, né, no desenvolvimento de polígonos e o cálculo dessas áreas. Então, o Teorema de Pick, como utilização para a sala de aula, como inovação no ensino da área, né, um acréscimo daquilo que ele já tem, do padrão que está no livro, seria muito motivador para os alunos, tornaria a vida deles mais fácil no cálculo de problemas, né? E com isso eles teriam um engajamento maior para esse conteúdo. Os exercícios vestibulares que eu propus aos alunos do ensino fundamental e médio. À medida que eu fui pesquisando sobre o assunto, eu fui me deparando que outras faculdades, além do probleminha lá da UERJ, que foi motivador do meu TCC, mostrava o cálculo de áreas através de malha. E que eu poderia mostrar aos alunos que as áreas mais simples ou mais complexas, pela contagem de pontos, seriam bem mais fáceis de calcular, né? Então eu tenho alguns probleminhas aqui que eu resumi do meu TCC. Primeiro, da Universidade de Fortaleza, lá do Ceará, em que pedia para calcular essa área desse polígono dentro da malha, né?
da Universidade de Goiás, de 2004, também um polígono não tão convencional assim, né? Pedia para calcular dentro da malha a área desse polígono. E a Universidade do Ceará, para calcular a área desse polígono aí, também dentro da malha. Alguns dos exemplos que eu coloquei para os alunos estão aqui, nesse resumo. Resultados obtidos. No ensino fundamental, eu me encaminhei em não planilhar, apenas mostrar para eles e dar o retorno do que eles acertaram e erraram, né? No terceiro ano do ensino médio, eu peguei essas duas turmas em especial, né, por serem turmas voltadas para o vestibular, que tem uma base já construída na escola, né? Passaram por todas as etapas da escola e estão muito preocupados em estudar para fazer o Enem, fazer os outros vestibulares em questão de final de ano. Então, quando eu propus esses exercícios para ele e trouxe aqui uma tabela, né, mostrando o que aconteceu, duas turmas, 3001 e 3002, foram as turmas em que pesquisei. Em média, 28 alunos que tinha cada turma, né? Uma sabia da existência do teorema de Pique, eu mostrei para eles como era o cálculo, disse a ele qual era o objetivo, como seria um cálculo de áreas através da contagem de pontos, e a outra não, a 3002 não sabia, usaria apenas o conceito de área que eles já tinham adquirido na escola para fazer os exercícios. Em todos os exercícios feitos pelas duas turmas, a turma que conhecia o teorema de Pique teve mais acertos do que a outra turma, do que a 3002 no caso. E detalhe que o tempo de realização das questões foi bem menor do que a 3002, por não conhecer o teorema de Pique. Tá? Então, assim, é fato que para o aluno, essa novidade, ele agregou, né, conhecimento ao aluno, mostrou uma nova realidade, o cálculo de área, em que dá mais uma ferramenta para que ele possa executar um exercício, né? E a contextualização do teorema de Pique, que foi agora a base do meu estudo no ensino fundamental. De que maneira? Com o uso do GeoGebra, eu peguei uma área não convencional, uma foto que eu retirei, e coloquei sobre a malha. E aí mostrei para eles que com a contagem de pontos dentro da malha, onde pontos interiores e pontos de borda me daria a área dessa região limitada pela figura, pela linha vermelha, né? Então, assim, foi muito bacana a troca de conhecimento com eles, no intuito deles se esforçarem em calcular a área. Então, assim, foi motivador esse trabalho de pesquisa. Eu acredito que, assim, vale a pena você estudar no Profimate, fazer o seu mestrado, porque, assim, acrescenta muito na nossa carreira profissional. Espero que tenham gostado do meu resumo. Beijo grande e boa sorte para vocês.